dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né, por essa oportunidade. Hoje, lembrando do dia da Bíblia, nossa querida Bíblia. Pastor, eu só não quero que esteja muito perto, que outro dia na igreja do Meia, eu fui falar, eu fiquei com tanta vergonha que eu fiz assim, foi um copo d'água. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Molhou tudo em volta. As irmãs vieram com pano. Eu falei, ai, Senhor, tem piedade de mim, tem compaixão. Aí, é bom porque aí quebra um pouquinho, né? Já ri, já descontrai, né? Aí o nervosismo já passa um pouco. Louvado seja Deus. Nessa manhã, eu quero compartilhar uma palavra que veio assim muito forte no meu coração, que era sobre guardei a fé. Se eu pudesse dar título para essa mensagem, eu diria, guarde a sua fé. E eu convido vocês para nessa manhã abrir a palavra de Deus lá em 2 Timóteo. Eu vou ler no capítulo 4, do verso 6 a 8. Hoje eu fiquei muito feliz na escola dominical, né? Porque a gente estava lá fazendo... Tem um questionário. Se você faz parte da nossa EBD e você não recebeu o questionário porque não estava lá presente, depois procure a irmã Patrícia, que a Patrícia Manchester, olha lá, a mãozinha dela ali. Ela está com questionário para você responder, que é para avaliar o nosso estudo bíblico. E eu fiquei muito feliz quando eu vi uma pessoa dizer assim, que gosta tanto da EBD, que ela sai da igreja dela para vir participar na nossa. Falei, Senhor, não deixa o pastor dela saber disso, né? Mas sabe, o pastor sabe, meu Deus. Aí eu falei, glória a Deus, né? Aleluia. Então, irmãos, 2 Timóteo 4, de 6 a 8, diz assim a palavra de Deus. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Então, hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia. Nossa querida Bíblia, a palavra viva de Deus, onde a gente encontra o maravilhoso plano de salvação de Deus para a humanidade. A Bíblia é um livro que, embora por muitos seja amada, mas também é muito odiada por outros. Principalmente, como nós vimos no vídeo que foi apresentado, no mundo islâmico. O mundo islâmico odeia, e o que ele puder fazer para destruir as Bíblias, eles vão destruir. Eles perseguem os cristãos? Sim. Esse ano nós estudamos, no início do nosso ano, não, foi o ano passado, nós estudamos sobre o Apocalipse para hoje. Quando nós estudamos o Apocalipse para hoje, uma coisa que me chamou a atenção e me marcou muito nesse livro, foi uma carta de um irmão que mandou para o pastor, Tim Chester. Mandou essa carta em 2007, falando o seguinte, era a carta da igreja perseguida para a igreja livre. E nessa carta ele relatava uma crueldade tão grande com os crentes que sofreram, e falava de um pastor e de um irmão que foram mortos com muitas facadas, que eu nem vou dizer quanto, porque era bárbaro o que aconteceu. E depois, como é que vamos enterrar agora esses crentes? Onde é que a gente vai colocar? Quem vai enterrar os cristãos? E ficou aquela coisa. E aí, os crentes, isso foi na Turquia, tem o país onde aconteceu, foi na Turquia. E eu não vou esconder, porque está no livro dele, o Apocalipse de hoje, você vai encontrar essa história relatada. E aí, o que aconteceu? Os crentes da Turquia se levantaram como um só coração.
foram, juntaram suas pás e começaram a cavar para enterrar os corpos daqueles irmãos. Isso é o que os nossos irmãos sofrem. Há um ataque muito grande à palavra de Deus no mundo aí fora. E não é diferente para nós hoje. Mas muitos pagaram, sabe? Com a sua vida. E o preço, como a gente estava vendo no livro, ele até faleceu, né? O irmão que fundou Portas Abertas. Ele fala, essas páginas estão cheias de sangue, escrita por pessoas que amaram a Jesus mais do que todas as coisas e foram fiéis até o fim. E por causa dessa palavra, muitos pagaram a sua vida por acreditar o quê? Que ela é palavra de Deus. Muitos morreram, como a gente até canta. Tem um hino que eu gosto muito, que o Coliseu não pôde parar a igreja. Muitos perderam suas vidas, sim, nas arenas, sendo mortos e estraçalhados pelas feras, queimados vivos. Esse foi o preço para que essa palavra estivesse em nossas mãos nos dias de hoje. Então, como igreja livre, eu acho que é impossível a gente deixar de valorizar a nossa Bíblia, mantê-la apenas para quando vamos à casa do Senhor. E hoje, nem muitos pegam, porque nós temos no nosso smart, temos a Bíblia, nem precisa levar. Pastor Jeremias disse que a gente precisa voltar a trazer a Bíblia novamente de papel, e você tem que ter contato com essa Bíblia, marcar para saber que ela foi usada. Então, a nossa Bíblia. Hoje é dia que a gente está comemorando o dia da nossa querida Bíblia. E hoje, irmãos, não é diferente, porque se há uma guerra lá fora e no mundo, não é só o mundo muçulmano que persegue, mas também o mundo comunista também perseguem os cristãos. Na China, os cristãos são perseguidos. No Laos, Vietnã, tem vários países que são comunistas e que não suportam a palavra de Deus. E hoje não é diferente, a gente continua também numa guerra. Nós estamos sob ataque. E hoje o que eu percebo é que não é um ataque como os irmãos lá para o Oriente sofrem de perder as suas vidas. Às vezes não é só perder, são presos. Tem muito crente nas prisões por causa da palavra de Deus. Então, não é dessa forma. No mundo livre, nós estamos sobre um ataque muito grande. E o nosso ataque hoje é na nossa mente. Eles têm tentado mexer com a mente do cristão hoje em dia para que ele se desestruture e perca a sua fé. Por isso que eu pensei nessa manhã, nessa palavra. Nós precisamos guardar a nossa fé. E ao olhar os fatos ocorridos, né, como a gente viu, a gente percebe quando Paulo fala aqui que ele guardou a fé. Quanto a mim, a minha vida, ela já foi derramada como oferta para Deus. E o tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. É o prêmio que será dado não só a mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. O cenário dessa carta, a gente sabe que ele é na prisão. O pastor Ailton outro dia estava relatando como era a prisão que Paulo estava nesse cenário aqui. E o apóstolo vem nos mostrar, porque se tem uma coisa nessa manhã que eu penso que nós precisamos parar para refletir, é que o que é que dá sentido à nossa vida aqui nessa terra? Não pode ser conquistar coisas. É bom, eu acho que é bom, porque se você está desempregado, claro que você quer um emprego. Se você está vivendo de um aluguel,
É mais do que justo que você queira lutar para ter um aluguel. Mas Paulo nos mostra que tem algo superior às coisas terrenas. Tem algo de um valor muito grande. E é por isso que a gente deve lutar. É o combate, é o bom combate. É por esse bom combate que nós devemos lutar. E é o que dá sentido à nossa vida como cristão. Como cristão, eu preciso lutar o bom combate. E esse bom combate nada mais é do que o combate pelo reino dos céus. E o mundo em que nós estamos vivendo, o que ele tem feito? Ele tem nos bombardeado, atacando a nossa fé. E muitas são as ideologias que têm sido disseminadas. O mundo tem atacado os nossos valores. O que é combater o bom combate? Você já pensou nisso? É defender a palavra de Deus como fonte de verdade. Foi o que Paulo buscou fazer a vida dele toda, sabe? Ele defendeu a verdade da palavra de Deus. Para isso, ele sofreu, ele deu a sua vida por amor ao Evangelho. Ele combateu. Então, era um bom combate, porque não era um combate que ele estava lutando sem saber o alvo, o que ele queria atingir. O combate era bom, porque aquilo pelo qual ele estava lutando fazia um bem muito grande, não só para ele, mas para aqueles por quem ele estava combatendo. Lutei o bom combate. Contra quem ele lutou? Contra quem nós hoje estamos, como igreja, lutando o bom combate? Contra os poderes e as potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo. Eu peço que você abra lá sua Bíblia, em Efésios, capítulo 6, que vai dizer o combate que você está combatendo. Em Efésios 6, 12 diz assim: pois nós não lutamos, preste atenção, contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. É esse o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós vivemos tem sido invadido por diversas maneiras de pensar e agir, entre as quais eu destacaria o relativismo. São muitos ismos, mas para mim o relativismo é algo que invadiu a igreja. E essa corrente, o que essa corrente fala? O que essa filosofia traz? Ele diz o seguinte, que ninguém tem autoridade para ensinar aos outros o bem e o mal, a moral ou o imoral. Você pode ser o que você quiser. Você já ouviu isso? Conhece essa frase? E eles dizem que a nossa fé, ela é muito retrógrada. Nós temos atacados, irmão. Temos sido atacados pela nossa fé. Paulo diz que nós estamos em meio a um combate, em um campo de guerra. Nossa batalha aqui não é como a dos irmãos da igreja perseguida, mas a nossa batalha aqui, guarde isso, é pela conquista da nossa mente. Hoje o mundo tenta, e o inimigo, porque ele é sutil, ele sabe como manipular, tem manipulado as nossas mídias justamente para tentar minar a palavra de Deus e arrancá-la do coração do homem. Então, é um tempo em que a batalha que a igreja livre hoje enfrenta, no meu ponto de vista, é pela conquista da nossa mente, com sutileza. O diabo, ele não mudou não, é aquele mesmo processo que ele agiu com Eva lá no Éden, quando ele disse, não é bem assim. E não é bem assim, muitos têm perdido a fé. Por isso que nessa manhã, como igreja de Jesus Cristo, você precisa lutar para manter a sua fé.
Em Filipenses 1:28, Paulo diz, para não nos intimidarmos com aqueles que se opõem a nós. Como cristão, no seu lugar, na sua família, no seu trabalho, nessa sociedade, tome posição. Você tem uma identidade, você é servo de Deus. Lute contra aqueles que se opõem à sua fé. Aí Paulo diz, guardei a fé. Nos leva a pensar, quando eu penso assim, guardei a fé. Por que eu guardei a fé? Guardei a fé porque ela pode ser perdida. E eu gostei que eu até ia agradecer a irmã Cineia e a irmã Diné que fizeram esse painel ali tão bonito, né? Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E nós só temos um jeito, irmãos, de vencermos essa batalha do inimigo tentando ganhar a nossa mente. É guardando a palavra de Deus no nosso coração. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Meus irmãos, nós estamos vivendo esses dias maus. Paulo alertou Timóteo nesse capítulo 4. As pessoas, elas não querem, se você ler o capítulo todinho, Paulo está falando sobre isso. Elas não querem ouvir a verdade. Preferem acreditar nas mentiras para continuar a sua vida de pecado. Precisamos ter a mente de Cristo para combatermos o bom combate. E isso só acontece se nós alimentarmos a nossa mente da palavra de Deus diariamente. E aí vem uma pergunta. Como podemos guardar a fé? Né? Ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E como é que nós podemos guardar a fé? Primeiro, lendo a Bíblia diariamente, leia a palavra de Deus. Procure se alimentar da palavra. Que não seja o seu levantar, a primeira coisa, pegar o seu telefone e ver as mensagens que lhe levaram. Tem uma mensagem de Deus nessa palavra para o seu coração. Então, leia a palavra diariamente, alimente-se da palavra de Deus. É só assim que a gente vai poder vencer essa batalha que está bem acirrada contra nós. E segundo, é tendo uma vida de oração constante e incessante, pois só assim poderemos guardar a fé. Paulo diz que combateu o bom combate. Sabe por quê? Ele viveu o evangelho de Jesus todos os dias. Isso mexe comigo, sabe, irmãos? Porque eu penso assim, meu Deus, será que eu, Maria, estou vivendo o evangelho todos os dias? Porque se ele pode dizer assim, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a minha fé, é porque esse homem viveu todos os dias o evangelho de Jesus. E muitas vezes a gente não está vivendo esse evangelho todos os dias. Nós temos enfrentado dificuldades e às vezes até para anunciar as verdades da palavra de Deus. Mas Paulo, ele não tirou o foco. Sabe por quê que ele venceu o bom combate? Porque o foco de Paulo era Jesus. Era proclamar a única mensagem que pode salvar o homem, que pode tirar o homem do inferno e colocá-lo na presença de Deus, é o evangelho. Ele não tirou o foco dele era Cristo, e porque ele amava a Cristo, ele pregou esse evangelho todos os dias dele, e ele aguardava uma grande recompensa, aleluia. Ele sabia o que estava guardado para ele. Ele sabia que todo aquele sofrimento que ele estava passando, que ele tinha passado, aquela prisão agora, já no final da sua vida, ele estava vendo diferente, sabe? Eu creio que não está vendo assim o fim da vida, num desânimo e dizer de que me adiantou viver pelo evangelho. Olha agora, eu estou aqui nessa prisão e como o pastor relatou outro dia, essa prisão ela é terrível, que é lá nos subterrâneos.
Ele poderia estar muito triste, mas ele não está triste, irmãos. Ele está alegre, porque ele sabe que aquela luta dele tem uma recompensa. Pelo que ele lutou, ele está aguardando receber do Senhor a coroa da vida. E eu vou caminhar aqui para encerrar. Para guardarmos a nossa fé, necessitamos, primeiro, de perseverança. Não negocie os valores da palavra de Deus. Muitos vão insistir para a gente negociar. São muitas as tentações. Todos nós sofremos. A gente luta contra a carne, luta contra o diabo, né? Luta contra nós mesmos. Não negocie seus valores. Os valores da palavra de Deus são inegociáveis. Lembre-se que o combate no qual você está não pode ser negociado por coisa alguma. E que nesse combate não pode haver distrações. Se você está na batalha, você não pode se distrair. Quando o soldado está no meio de uma guerra, a vida dele está correndo risco. Para ele poder se salvar, ele tem que estar com o olhar dele fixo no inimigo, para que ele não venha perecer. Então, mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Não negocie. Nada pode lhe distrair. Lembre-se pelo que você está combatendo. Porque está combatendo pelo quê? Qual é o motivo da nossa vida cristã? É o combate pelo reino dos céus. Nós somos soldados de Cristo. Aqueles que batalham pelos céus para trazer, sim, os perdidos, para que possam conhecer a verdade e saiam do império das trevas e venham para aquele que é a luz e que pode dar salvação para o homem. Então, o nosso combate é pela pregação do Evangelho. Lembre-se também que há uma grande recompensa, a coroa da vida. Paulo aqui fala de uma coroa diferente da coroa que os atletas naquela época ganhavam quando competiam em qualquer modalidade. Se você prestar atenção, a metáfora dele aqui é sobre um atleta. Que na sua época, aquele que conseguia vencer, né, a competição, né, foi lá, né, eu acho que eu não venceria nenhuma, porque eu não sei fazer nada. Mas aquele que correu tantos, ganhou, aí ele ganhava uma coroa de louro. Louro que a gente põe no tempero hoje. Era uma coroa de louro que a pessoa ganhava. Mas Paulo está falando de uma coroa totalmente diferente. É uma coroa que não é perecível, mas a coroa da justiça, a coroa da vida, o estava aguardando no céu. Não seria dada somente a ele, não, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E o que me chama a atenção nesse combate, que Paulo está dizendo que ele vai ganhar uma coroa. Por que ele vai ganhar essa coroa? Sabe por quê? Porque Deus está acompanhando o nosso combate. Você já pensou isso? As minhas lutas, os meus problemas, as minhas dificuldades, o que eu estou enfrentando, o meu Deus está... isso é maravilhoso, irmão. Está acompanhando. Eu estou vendo que a Maria está lutando. Eu estou vendo que tem coisas que ela está com dificuldade de vencer. Mas eu sei quem ela é. Deus precisa saber quem nós somos, irmãos. Porque Ele está nos acompanhando. Esse combate precisa ser ganho. Eu não posso ficar no meio desse combate, nem permitir que o meu inimigo me vença. Não, porque Deus nos deu armas poderosas para vencer esse inimigo. Então, esse combate, ele precisa ser ganho. E ele é acompanhado, porque até o fim da sua jornada aqui na terra, tem um Deus que se faz presente olhando o seu procedimento, olhando a sua luta, olhando as suas dificuldades. E tem um prêmio para você que vai chegar no final desse combate,
para receber a coroa da vida, que Deus dará a todos quanto amam a sua vinda gloriosa. Lembre-se daqueles que pagaram o preço por causa da palavra. Eles não desistiram. Então, não desista. Talvez sua fé esteja sendo aí bombardeada. Siga firme no combate de Cristo. Deus está acompanhando o seu combate. E finalizando, eu me lembrei de eu até perguntei ao pastor se tinha lá na biblioteca, no gabinete, um dicionário, o dicionário bíblico, acho que é o Wycliffe. Eu li ele lá quando eu vou para a casa da Carolina, minha filha, lá em São Paulo, o meu quarto é o escritório deles, então fica lá a estante, aí eu deito, aí eu sempre pego um livro para ler. E num desses eu peguei esse dicionário, que ele é assim, dessa espessura, muito bom. E eu li algo que eu achei muito interessante, e é com essa palavra que eu quero encerrar nessa manhã. O dicionário falava assim, falava acerca do escudo dos soldados romanos, onde o brasão do império estava esculpido. Para que aquele escudo servia para o soldado romano? Para que, no afã da batalha, ele lembrasse por quem era que ele estava lutando. Então, ele sabia por quem lutava e ele tinha forças para enfrentar e batalhar, para vencer aquela guerra. Nós também temos um escudo. E esse escudo é o escudo da fé, que a palavra de Deus diz. Paulo diz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual nós podemos deter as flechas do fogo inimigo. A gravura do nosso escudo não é igual à gravura do escudo lá do soldado romano. A gravura do nosso escudo, pelo qual a gente luta, é a gravura do Cordeiro de Deus. É por ele que eu e você estamos lutando. Então, não desista, guarde a sua fé. Vale a pena, ela tem uma recompensa. Lembra, no afã da batalha, o escudo é o Cordeiro de Deus. É por ele que eu luto, é por ele que você luta. É um bom combate e a gente precisa guardar. Como é final de ano, era uma palavra que eu gostaria de deixar para a gente pensar se a gente está combatendo, né? Fazer uma análise da nossa vida, se temos combatido o bom combate, se realmente estamos guardando a nossa fé. Guarde a sua fé, meu irmão, porque a gente pode perder a fé. Eu vi muitos amigos meus da juventude que perderam a fé, que me entristece saber que eles estão hoje afastados de Deus. Então, tem possibilidade de perder, mas você nunca vai perder a palavra de Deus se você estiver se alimentando dela todos os dias. Busque, não só ler, mas meditar, porque ler, todo mundo pode ler, mas é meditar no que está escrito e aplicar na sua vida. Era isso que Paulo fazia, e é isso que Deus deseja que a gente faça também na nossa vida. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Obrigada.